Olá, pessoal, eu sou a Neuza Maria Bojiquian, apresentando o programa do Diálogos em Neo, produzido pelo INCT para Estudos sobre Estados Unidos, e nesse vídeo, então, a gente vai continuar falando com o professor Jorge Romano Schutte, que é da Universidade Federal do ABC, que fica aqui em São Bernardo do Campo, né? O nosso assunto continua, portanto, sendo a política energética nos países europeus e os interesses dos Estados Unidos. O professor Jorge contribui porque ele é um experto nesse assunto, né? Um especialista nesse assunto, estuda bastante, viaja, está sempre por dentro das discussões, interlocuções, então eu achei muito importante trazê-lo aqui, a gente ficou muito feliz realmente com o aceite dele. Professor, no vídeo anterior, então, você fez um apanhado histórico a nosso pedido, com base nessa ideia de que uma das maneiras mais efetivas de se compreender o presente é olhar o passado. E isso foi feito sobre a questão energética europeia, né, e esses interesses todos que estão em jogo aí nessa geopolítica. E aí eu te proponho agora a nos situar no presente. Bem, e antes de eu te passar a bola aqui, eu gostaria de destacar alguns desdobramentos da guerra da Ucrânia, né? Eu acho que só para a gente alinhar aqui a nossa fala. Começou a guerra, né, lá em fevereiro de 2022, e aí imediatamente o chanceler alemão, o Olaf Scholz, fez um discurso onde ele dizia que a Alemanha havia entrado em um momento divisor de águas, né? Ou seja, ali um momento de inflexão. Ele anunciou que a Alemanha, então, a partir dali, né, cumpriria a promessa de gastar 2% do PIB, né, do Produto Interno Bruto, em defesa. E ele também se comprometeu a acelerar o afastamento da dependência da energia russa, conforme os Estados Unidos sempre pediram. Ele construiria 2 novos terminais de gás natural líquido, né, de GNL, então, atendendo a essa expectativa de criar uma infraestrutura para receber o gás natural, né, vindo dos Estados Unidos, inclusive. E aí foi comprando drones, né? Compraria drones armados, sinalizou ali com a participação nuclear, falou que enviaria mais tropas para reforçar o flanco oriental da OTAN. E aí as pesquisas que foram feitas, eu não acompanhei, mas lendo alguma coisa a respeito, a popularidade do show subiu, né? E ele obteve aí um apoio importante da população do país sobre as suas decisões. Então, mesmo que a Alemanha sofresse uma escassez de energia, tivesse uma alta de inflação ou danos às empresas, conforme você falou, né? Que então toda essa estrutura do capital, né? E essas pesquisas também indicaram que a OTAN seria, sim, importante para garantir a paz na Europa. E a partir daí o petróleo russo, que representava, então, conforme você já falou, 35% do consumo do petróleo na Alemanha em 2021, cai, e aí esse número chega a 12% em meados de 2022, com uma série de medidas classificadas como um verdadeiro golpe sobre a Rússia. E a UE importava, né, a União Europeia importava 40% do seu suprimento de gás antes da guerra, né, de acordo com os dados da Comissão Europeia, e em meados de 2022 esse número cai para 26%. E, enfim, o bloco tinha lá como meta ainda reduzir a participação para 13% até o final de 2022. Então, veja que estava afinado, né, alinhado com as expectativas dos Estados Unidos, e isso seria uma mudança muito grande na Alemanha diante do que o senhor nos trouxe aqui nesse panorama histórico, né? Mas aí, no final de 2022 ainda, a Europa toda estava enfrentando vários problemas, recessão, inflação, disparando, né, um grande aperto do fornecimento de energia, que aí a gente, né, depois você pode trazer aqui, né, as questões, então, esse problema não é fornecimento, então, mas nesse momento agora de guerra, então, esse problema, ele se configura, né, e tinha toda aquela expectativa de apagão, de racionamento muito forte no inverno, que seria rigoroso, né, que estaria sendo esperado ali.
A Europa estaria diante, então, de uma conjuntura histórica, conforme as autoridades da União Europeia, né, falaram. E os Estados Unidos teriam culpa nisso. Então, a gente vê a União Europeia agora levantando a voz. Por quê? Porque os Estados Unidos estariam concedendo subsídios industriais para apoiar as indústrias verdes, né, naquele plano lá da lei de redução da inflação, né? Então, um número de 369 bilhões seriam disponibilizados sob a lei de redução da inflação, e aí, segundo Bruxelas, estaria desviando o comércio da União Europeia e ameaçando destruir as indústrias europeias. Né? Mas aí o governo Biden foi, vamos dizer assim, telegráfico, né? Dizendo que, né, com todas as objeções formais da Europa, então não era só um discurso, mas tinha documentos e tal, o aumento dos preços do gás na Europa seria causado pela invasão da Ucrânia por Putin e pela guerra energética de Putin, né, contra a Europa. E, mais uma vez, o aconselhamento das autoridades dos Estados Unidos foi para que os europeus diversificassem os fornecedores, ou seja, rompessem, então, de vez com a Rússia. Né, isso foi dito por um Conselho de Segurança Nacional de Biden, né? Mas, de fato, enquanto tentam reduzir a sua dependência da energia russa, os países da UE estão se voltando para o gás dos Estados Unidos, e o problema é o custo. Então, você já falou de custo lá no nosso vídeo 1, então é um problema realmente de custo muito alto, né? Os europeus pagam hoje, né, nesse levantamento do final de 2022, os europeus estavam pagando 4 vezes mais do que os mesmos custos do combustível nos Estados Unidos. Então, aí teria um efeito do subsídio muito grande, e isso atrapalharia muito economicamente a Europa, e aí fica difícil os europeus se convencerem de que os Estados Unidos não estariam seguindo uma agenda doméstica protecionista e discriminatória, inclusive contra os aliados. Então, com isso, eu encerro aqui minha fala, né, essas minhas notas, e passo a palavra para você, para você ajudar a gente a entender isso hoje, né? E se você também, se a gente conseguir aqui com o tempo, fazer uma projeção de cenários para a gente. Por favor, muito obrigada mais uma vez, e a palavra é sua. Muito bem. Então, primeiro, acho importante que, na verdade, você abordou 2 questões que não estão necessariamente relacionadas. Né? Há uma guerra em curso, uma guerra comercial, econômica, pela supremacia. Estados Unidos, com Biden, estão investindo muito gasto público, subsídios para garantir produção, reindustrialização, tecnologia no país. E isso é contra a China, mas também atinge a União Europeia. Né? Então, essa briga que você falou que a França está, sobretudo, reclamando disso, mas a União Europeia, no geral, está reclamando disso, isso teria acontecido mesmo sem a invasão da Ucrânia. Né? Isso tem a ver com uma tendência no mundo de reagir à China utilizando os métodos chineses. Cansados de reclamar dos subsídios, da intervenção estatal, de obrigar as empresas a investir em tecnologia no próprio país, etc. Agora eles resolveram imitar os chineses. A chinesização da política industrial tecnológica, tanto nos Estados Unidos. A Europa não tem esses recursos, mas é um argumento para a Europa também investir nisso. Então, esse é outro tema. Né? Não, ele se mistura, mas é independente. Isso teria acontecido do mesmo jeito. Né? Acabou o mercado livre, a ideia do neoliberalismo, agora tem o que é chamado neomercantilismo nos 3 blocos. Aliás, a China agora está mais com o discurso de Adam Smith. Bom, dito isso, vamos então ao que se é direto no impacto da guerra. É evidente, se tem uma surpresa gigantesca, que pega todo mundo, porque quando começa a concentração de tropas em janeiro, ainda, bom, talvez eles vão fazer uma pequena operação Donbass, mas absolutamente ninguém na Europa, e na Ucrânia, aliás, podia imaginar bombardeio de Kiev. Isso era
inimaginável. Então, o choque é gigantesco e mexe com as expectativas da economia, mexe com as expectativas dos preços. A formação dos preços em setores como petróleo é determinada pela especulação dos preços nos mercados futuros. Então, você tem um overshooting, você tem medo. Ai, meu Deus, agora não vai... Então, você tem uma reação, os preços explodem. Nos mercados futuros tem impacto sobre os contratos que vão ser renovados. Então, no presente. Então, isso de fato tem essa reação. Como eu falei, a Alemanha em particular não tinha plano B, ao ponto que nem sequer tinha um terminal, como você explicou, de regasificação, ou seja, para receber o gás liquefeito, vem navio, você precisa de um investimento pesado, um porto específico para regasificação. A Alemanha não tinha. França tinha. Mas a França, na verdade, não tinha para receber o gás liquefeito dos Estados Unidos, mas de Catar, de outros países. Sempre a França estava mais preocupado com a sua independência, etc. E no caso da Espanha, que praticamente não depende do gás, nada da gás da Rússia, você tem lá um novo gasoduto que vai direto da Argélia para a Espanha, e depois Espanha em ligação com a França. Então, a realidade na Europa é muito diferenciada, isso é importante. Mas no caso da Alemanha, você tinha essa dependência total da Alemanha, baseada em décadas de confiança, num modelo que estava indo muito bem, e, portanto, você não tinha plano B. Então, a primeira imagem de fato, um choque, que eles começam a falar, um Zeitenwende, que é uma palavra alemã que diz uma mudança de tempos, agora tudo vai mudar, e no caso da Alemanha, de fato, eu não acho que é um Zeitenwende para o mundo, mas para a Alemanha você mencionou uma questão chave, o que Obama, Trump, Biden não conseguiam, significa pressionar a Alemanha a atingir a obrigação da OTAN de gastar 2% do PIB com gasto militar. A Alemanha sempre enrolou, a Merkel era mestra em enrolar os americanos, nunca gastou mais de 1%, e olha lá que ela colocou para nesse 1%, o Putin conseguiu, no giro de algumas semanas, ao invadir a Ucrânia, cria-se um ambiente político na qual, pasma, um governo de esquerda, com os verdes, então aprova com grande maioria, quase sem oposição, dobrar o orçamento militar na Alemanha. Isso é algo que vai ficar e que vai mudar muito a situação no mundo, sobretudo porque o que aqui no Brasil não se olha muito para o Japão, mas o Japão está muito presente na guerra da Ucrânia, está acompanhando muito, porque ele disse que os Estados Unidos não seguram a Ucrânia, com a garantia que eu tenho que eles vão segurar Taiwan, e se Taiwan cai, tem direto China e Japão. Então, o Japão também aprovou uma lei que dobra seu orçamento militar até 2027. Também, com isso, o Japão, inclusive, se vai se tornar terceiro maior orçamento militar do mundo. Então, isso é gigantesco. O que está acontecendo, a militarização da Alemanha e Japão são consequências dramáticas, vão ficar. Vai ter algum momento paz, mas a militarização da política externa da Alemanha realmente... Bom, a expectativa é que a Alemanha ia ter enorme dificuldade, que ia ter queda do PIB, ia ter voltas sociais pelo preço, etc. A gente pode ver duas coisas. A gente precisa diferenciar o curto prazo e o médio prazo, médio e longo prazo. A curto prazo, a Alemanha demonstrou uma enorme capacidade de resiliência. Aliás, a União Europeia como um todo. Porque veja que incrível, a União Europeia, desculpa, a zona do euro cresceu em 2022 3,5%. 3,5% do crescimento do PIB da zona do euro. Isso é maior que a China. A China cresceu 3%. Então, faz décadas que a Europa não crescia mais que a China. Décadas. É justo nessa situação, porque a China, com sua política Covid-0, tinha nada a ver com a guerra na Ucrânia,
mas você tem essa situação. Então, a União Europeia cresce mais que os Estados Unidos, cresce mais que a China. Isso, de certa forma, tem a ver com a reação dos governos, que começam a investir muito dinheiro, porque eles não querem insatisfação da população. Eles entendem que a população vai sofrer com pobreza energética, um novo termo que aparece, eles não vão apoiar armas para a Ucrânia, isso é evidente. Então, os governos, particularmente a Alemanha, ele vai temporariamente, não tem teto de gasto, pode haver um pouco mais de inflação, agora a prioridade é mostrar capacidade e resiliência. No caso da Alemanha, ele não cresce, ele cresce abaixo da meta abaixo da média da zona do euro, ele cresce, na verdade, um pouco menos de 2%, mas ele cresce. E como explicar isso? Então, primeiro, você já mencionou, teve a sorte, São Pedro ajudou, você tem um inverno mais ameno. Você tem que entender que califação é uma das consumos de energia gigantesco na Europa, por causa do frio, as pessoas usam gás para califação. Então, inverno mais ameno ajudou muito. Segundo, você teve, por causa da Covid-0 na China, por causa dessa queda do crescimento da economia, queda do crescimento, tá? Teve crescimento de 3% na China, mas é uma queda grande, então você tem uma queda da expectativa da demanda, ou seja, o mercado projetava os preços apostando num crescimento maior. A demanda chinesa, ele cresce muito menos, isso alivia os preços internacionais da energia. Então, segundo fator que ajudou. Terceiro, uma questão muito importante e interessante, que diante do alto dos preços da energia, a população, de repente, sabe economizar energia. Olha que engraçado, a educação, todo mundo é educado, precisa de meio ambiente, etc. Houve grandes avanços na racionalização, eficiência energética, mas 2022 foi um sucesso total, uma diminuição da demanda pelo mesmo uso da energia, ou seja, mesmo uso econômico, ou seja, você tem aí uma lição muito interessante que provavelmente vai ficar, uma vez que você vai isolar melhor sua casa, uma vez que você tem o hábito de desligar a luz, enfim, coisas simples, mas que multiplicado pela toda a população, nesse caso, multiplicado por todo junto, as empresas, as famílias, você tem uma queda da demanda por energia devido à racionalização. Lembrando que a única energia que não polui é a energia que você não usa. Regra básica, toda energia polui, todo. Mas solar, mas solar usa baterias, e os metais estão ligados a isso, então toda energia tem. A única energia que não tem impacto sobre o meio ambiente é a energia que você não usa, eficiência energética. Então, isso avançou bastante na Alemanha, e que mostra que havia essa gordura, não obstante que a Alemanha era já muito avançada em educação energética, etc. Bom, nas escolas e tudo. Bom, depois você tem um governo que vai abrir os cofres. O governo autorizou 200 bilhões de euros, 200 bilhões de euros para evitar pobreza energética na Alemanha, evitar insatisfação social. Estamos falando do país rico, estamos falando da quarta maior economia do mundo, que não quis correr nenhum risco, e aí abre os cofres. Ele tinha cofres, entendeu? Inclusive, alguns outros países da União Europeia ficaram meio com o pé atrás, que, a gente deveria estar juntos, e agora você que vai
dar subsídios às empresas, nós não temos esse dinheiro para as nossas empresas, enfim, a questão que você colocou entre a União Europeia e Estados Unidos também se coloca dentro da União Europeia, com esses gastos públicos da Alemanha, que outros países não conseguiam acompanhar. Mas esses 200 bilhões de euros foram aprovados, não foram gastos, vou explicar isso já já. Não todos, mas para que serviam? O que foi aprovado? Primeiro, a redução do imposto sobre gasolina. Redução do imposto sobre a gasolina, a mesma coisa que foi feita aqui no Brasil, certo? A redução do custo sobre a gasolina. Depois, segundo, a redução do preço de transporte público, para estimular as pessoas a usarem o transporte público, evidentemente é muito mais eficiente do ponto de vista energético do que o transporte individual. E terceira, para as empresas, congelamento do preço da taxa de carbono, ou seja, você não vai ajustar pela inflação, que chegou a 7,9%. Então, e junta a isso, é o seguinte, você tem, a partir da segunda metade do ano passado, você tem uma queda do preço, uma queda do preço. Você tem um crescimento muito grande, que tem a ver com expectativas, com especulação, e depois as pessoas veem, não, mas peraí, não é dramático, mas não tão dramático, inclusive porque é o impacto da demanda baixa da China, e a eficiência energética. Então, você tem uma queda do preço internacional da energia, e a partir de meados, e isso faz com que esses 200 bilhões que eram calculados com um valor alto, e que o valor continua alto, tá? Continua muito, você falou, talvez 3, 4 vezes, mas não é tão alto como se imaginava no início do ano, Então, a Alemanha não gastou 200 bilhões, eu não sei quanto eles gastaram, um pouco menos, 150 bilhões, alguma coisa assim. Mas, de qualquer forma, demonstra que um país rico tem capacidade de energia, mitigação. Uma coisa é uma chuva torrencial, numa construção, num assentamento, num acostamento, ou uma chuva torrencial, num bairro nobre. É um impacto diferente. Então, esse é um pouco isso. O impacto grande da inflação dos alimentos e da energia foi no terceiro mundo, em países pobres. Bom, depois, a Alemanha começou a usar, como eu já tinha mencionado isso no primeiro bloco, que era exatamente o uso de carvão, ou seja, reabrir as minas de carvão. Isso, imagina, um governo de verdes, uma coisa inacreditável. O governo verde, onde os verdes são o segundo maior partido, eles têm postos importantes, tudo temporariamente. Temporariamente, mas até quando? Então, é 2038, pois então já é um pouco 2030, talvez antes. Então, isso tudo já vamos entrar na questão do médio e longo prazo. Mas a curto prazo, evidentemente, esse carvão serviu, e também, como você já mencionou, havia ainda 3 usinas que estavam para serem fechadas, e agora ganharam uma sobrevida, e a nova data é abril de 2023, apesar que dentro do governo, os liberais, que é o terceiro partido, tem a social-democracia e verdes liberais, os liberais acharam ruim marcar uma data, abril de 2023, eles queriam que fosse deixado aberto. Mas, de qualquer forma, essa ideia da Alemanha sair da energia nuclear é um pouco estranho. Por que estranho? Porque essa é uma decisão tomada lá atrás, é um sentimento da população, eu me lembro, décadas atrás, os movimentos, os verdes nasceram na luta contra a energia nuclear, enquanto a França, para ter independência energética, eles apostaram no nuclear. Então, a energia nuclear tem um grande... é a fonte principal da energia elétrica na França. Então, veja bem, a Alemanha sai da energia nuclear, só que tem interligação. Então, quando falta energia elétrica na Alemanha, puxa a energia elétrica da França, que é nuclear. Então, tem lá também uma certa dose de hipocrisia, mas mostra que é importante para as pessoas entenderem: política energética não é política comunitária na União Europeia.
Cada país faz do seu jeito. Existem na União Europeia políticas comunitárias, que os países perderam a soberania de atuar, né? Ou seja, por exemplo, política comercial, né? Um país da União Europeia não pode fazer um acordo individual com outro país, um acordo comercial. Tem a política de emissões do clima, essa sim é comunitária. Enfim, tem uma série de questões. A política de competição é comunitária, sérias questões são comunitárias, mas são alguns que não são comunitárias, porque estão mais ligados à soberania, né? E a questão, tem a questão da defesa, que não é comunitária, e tem a questão de energia, que não é comunitária, por isso que cada país faz do seu jeito, né? Bom, com isso, é interessante que a Alemanha, ele evidentemente o resultado de tudo isso, embora ele usou carvão, tem uma diminuição de 2% de gás de efeito estufa em 2022, porque ele cresceu menos do que esperado, evidentemente, e você tem esse impacto da eficiência energética, né? Bom, qual é a situação que se encontra a Alemanha hoje? Então, você tem que diferenciar, isso é muito importante, gera muita confusão nos jornalistas, os dados, muita confusão. Você tem que sempre diferenciar entre a matriz elétrica e matriz energética. A matriz elétrica são as fontes que você usa para eletricidade. A matriz energética é o total. Por quê? Porque transporte, por exemplo, não é eletrificado, ou não é eletrificado ainda, né? Então, na matriz elétrica, você não usa quase mais petróleo na Europa. Mas na matriz energética, você usa muito petróleo, né? E muitas vezes os países mostram, a China também faz isso, a matriz elétrica, para falar, lá tem muitos renováveis, mas a matriz energética é outra história. Então, quando a gente olha os dados da matriz elétrica no final do ano passado, você tem na elétrica 46,9% renováveis. Nisso a Alemanha realmente avançou muito em cooperação, inclusive com outros países europeus, né? E isso é uma aposta que vai, evidentemente, crescer. Mas 32% de gás na matriz elétrica, 28% carvão e 4% nuclear. Bom, agora a matriz energética, 35% petróleo, 24% gás, 20% carvão e só 17,2% renovável. Ou seja, no total, inclusive está abaixo da média europeia, que é 20%. E 3,2% nuclear que vai sair. Ou seja, se não tem mais a fornecimento da Rússia, aliás, para deixar claro, a interrupção do fornecimento de gás foi uma decisão da Rússia. É uma retaliação a apoio da Alemanha à Ucrânia. A decisão de não usar o petróleo russo, que é muito recente, ele é uma decisão da União Europeia junto com os Estados Unidos e Japão. Tem uma questão importante a entender. Quando, como eu falei, gás, aí você não constrói gasodutos noite para o dia. Então, se você não usa o gás dos gasodutos, você precisa usar o gás liquefeito, né? Muito bem. Então, essa é uma questão. No caso do petróleo, que era muito mais, a Alemanha comprava muito mais em dinheiro, gastava muito mais dinheiro com petróleo, com gás e carvão, mas, em tese, você consegue isso no mercado internacional muito fácil. Acontece que os aliados, a União Europeia e os Estados Unidos, eles também tomaram uma decisão não só de não comprar petróleo da Rússia, primeiro Estados Unidos foram muito rápido, porque eles quase não compram petróleo russo, tem aquele detalhe que era um petróleo muito específico, pesado, que representava 1% do consumo das refinarias dos Estados Unidos, só que esse petróleo pesado, você não pode substituir por outro petróleo. E a ironia da história, qual outro país que poderia fornecer esse petróleo? A Venezuela. Aí vem, aí rapidinho, vem emissário, aí a gente joga com João Guaidó no lixo da história. Bom, mas
Então, a União Europeia, para deixar claro, nos primeiros meses, até quase outubro, a União Europeia continuou gastando, coloca o cinto de segurança, tá, gente? 1 bilhão de euros por dia. Alguém me perguntava, mas como é que a Rússia consegue, com todas as sanções, etc.? Bom, porque a União Europeia dá 1 bilhão de euros por dia. E esses bancos não fazem parte, evidentemente, essas contas. Então, por muito tempo. Isso agora é um pouco diferente, mas por isso, vamos ver o que acontece com a Rússia, que é outros 500 que não é objeto da nossa fala. Mas a questão do petróleo é importante, porque não só, então, a União Europeia, Japão e Estados Unidos decidiram não comprar mais petróleo russo, que é um pouco, veja, se a Rússia vende à Índia, a Índia revende para o mercado spot em Roterdão, alguém compra petróleo, não tem uma marca petróleo, entendeu? Então, não tem um DNA tão fácil. E também, então, assim, é tudo muito relativo, né? A gente vê isso com o Irã, que tem aí, de repente, muito do petróleo do Irã está sendo não cai fora das sanções, através do Catar, através de outros países, mas enfim. Mas também esses países resolveram sancionar as seguradoras. Isso é muito importante. Os grandes navios petrolíferos é um negócio. São milhares de grandes navios muito específicos que só servem para transportar petróleo. E se você não dá mais seguro a esses grandes navios para transportar petróleo da Rússia, eles não vão fazer. Então, quem faz? Navios menores, mais perigosos. Segundo, se acontece um acidente, esses não tem seguro. Não tem seguro. Então, quem vai limpar? A gente vai ver isso, pode crer. Talvez até quando as pessoas estão assistindo, já aconteceu. Em algum momento vamos ter um desastre de petróleo e a pergunta fica, mas como aconteceu? Então, aconteceu dessa forma. Porque petróleo está sendo consumido até mais, como eu falei, cada vez mais. Então, tem uma série de questões complexas, que a gente, enfim, são detalhes, mas às vezes o diabo está no detalhe. Bom, vamos ao médio e longo prazo. Então, para deixar claro, a Alemanha conseguiu dar uma resposta muito boa, mostrando sua resiliência, então, fecha 2022 com certa sensação de vitória, embora haja, evidentemente, problemas distributivos por causa da inflação. Então, a inflação alta, ele faz com que o salário do trabalhador tem menos poder de compra. E isso, o resultado disso foi um ressurgimento do movimento sindical, justo no final de março, você vai ter uma greve geral na Alemanha. Sabe quando foi a última vez que eu teve uma greve geral na Alemanha? Eu não me lembro. Eu posso falar que faz 40 anos que acompanho o movimento sindical na Alemanha. Então, é uma coisa que, porque Itália e França teve épocas que greve geral era o tempo todo, mas a Alemanha não era assim. Então, você tem o movimento, a sindicalização está aumentando, o trabalhador percebe que ele está sendo vítima, ele não quer ser vítima. Estamos juntos, em defesa, enfim, todo mundo se sente traído, todo mundo se sente culpado, então, estamos juntos, mas estamos juntos significa que todo mundo vai pagar o preço e quem tem menos paga menos. Então, você tem um conflito distributivo claro. Então, não sei exatamente como as eleições vão ter eleições regionais, etc. Com certeza os verdes vão apanhar, porque tem uma política muito, enfim, vai e vem, não se entende muito, mas não está em discussão a política direta com relação à Ucrânia, o que está em discussão na política da Alemanha é a questão distributiva. Quem paga o pato da inflação. Inflação significa conflito distributivo. Então, isso está na pauta e vai ter repercussões políticas nas eleições também, como em todos os países europeus. Bom, aí, então, a médio prazo, a coisa está um pouco... Se a curto prazo a palavra é resiliência, a médio e longo prazo a palavra é incertezas. Incertezas e muita preocupação. Porque, veja,
a Alemanha aposta que consegue se livrar definitivamente, que nunca mais na vida vai ter que comprar nada da Rússia. Essa é uma determinação da Alemanha inteira, talvez com exceção de algumas empresas que sonham ainda, vamos esperar que termine rápido para virar a página, né? A gente fez em 2014, mas você tem então, apostas renováveis, só que você tem aquela história, eu até coloquei em algum lugar, anotei isso, mas era mais ou menos, você teria que a cada dia construir uns 70 quadros de futebol de energias de painéis solares. Ou seja, você realmente ter independência no sentido de trocar, substituir o gás por energia renovável na própria Alemanha é pouco provável. Então, você depende de importação de gás de outros países. Você mencionou os Estados Unidos, sim, mas tem muitos outros países. Então, Azerbaijão, tem Turcomenistão, tem Catar, tem Senegal, tem Argélia. Então, assim, esses países, como você falou, de qualquer forma, gás liquefeito é mais caro, e, assim, aquela coisa confiável, estável, barato, alta qualidade da Rússia, eles não vão ter. Então, esse mundo acabou para a Rússia, para a indústria alemã, acabou. São os BASF, por exemplo, a grande química, era um dos maiores acionistas do Nord Stream. Então, eles estão com problemas. Não tem jeito. Então, aposta renováveis, mas relativa, e aposta, então, tem que ter importação de gás liquefeito por bastante tempo ainda. Quando você vai construir as instalações de gás liquefeito, de fato, agora a Alemanha está colocando muito dinheiro para investir em instalações de gás liquefeito, poder receber, estão agora usando de outros países, mas aí você cria uma infraestrutura que você não vai fazer, eles têm um custo que só vai se pagar daqui a muitos anos. Então, você tem, se você começa a pedir para os países africanos, durante um tempo os europeus falaram, nós não vamos mais financiar energia fóssil na África. Sim, os europeus falaram isso. Nós vamos votar contra no Banco Mundial, que for que seja, não vai ter mais. Bom, agora eles fazem o quê? Todo mundo, um por um. O próprio Schultz já foi para a África, o Macron foi para a África, ainda tinha o Draghi lá na Itália. Foram para os países africanos exatamente falar isso. Pelo amor de Deus, vamos dar dinheiro para investir em energia fóssil. Então, vou voltar a isso. Mas, então, você tem... o movimento também diminuiu o uso do gás com eletrificação do aquecimento, trocar as instalações, isso está acontecendo, a população faz isso para economizar dinheiro. Então, enfim, está tudo muito, não sabe muito bem. Tem a questão do carvão, em que momento o carvão vai sair, porque é uma decisão. A Alemanha quer sair do nuclear, quer sair do carvão, bom, e quer sair da relação com a Rússia, já está rompido. Então, você, em algum lugar, não tem milagre no mundo. Então, não vai faltar energia, mas é difícil você voltar a ter energia no patamar de preço, de qualidade, estabilidade que tinha antes. É isso que as empresas estão gritando. Tudo bem, em 2022 a gente conseguiu escapar de maiores problemas, mas as empresas estão ameaçando de transferir parte da sua produção, porque o cálculo não fecha mais, você quer dar o mesmo lucro para os acionistas. Aliás, essas energias renováveis, o ministro, que é o ministro Verde, ele fala de uma nova palavra, Freiheitsenergie, significa energias da liberdade, liberdade no sentido de independência, nova palavra. Você vai, então, renovável não só para reagir à questão climática, mas para ter independência. Muito bem. Então, a preocupação com preços altos, que os preços da energia para a Alemanha, para a indústria, não vão cair ao patamar que tinha, porque exatamente a esperança do Nord Stream 2, como eu insisti, Nord Stream 2 não era essencial para o fornecimento de gás da Rússia. Não era.
mas ele barateava de novo um pouco o preço, né? E aí tem outro problema, né? A médio e longo prazo, tudo bem, vamos aumentar ainda mais energias renováveis, gastar, tem problemas com matérias-primas, nós precisamos de lítio, tem uma série de matérias-primas, a gente sempre fala lítio, mas tem muitos outros, isso tem um custo também, porque a China também pede, os Estados Unidos também pedem, então tem uma concorrência internacional, não mais pelo petróleo, quer dizer, também pelo petróleo, mas cada vez mais por esses novos materiais. Então, esse também aumenta o preço. Né? Então, muito a questão da inflação da energia, né? O preço da energia e o custo do capital, porque se o preço, se a inflação não cai rápido, os juros são altos. Né? Isso, se você quer fazer grandes investimentos em energia renovável, você precisa ter acesso a capital com juros baixos. Né? Então, isso é outro problema. E tem um problema de falta de mão de obra. Na Alemanha, que é outra questão, aliás, o paradoxo da Europa, você tem problema de falta de mão de obra em vários países, inclusive na Inglaterra, na Holanda, na França menos, mas a Alemanha, e ao mesmo tempo tem essa histeria sobre imigração. Né? Bom, então, uma forma da Alemanha garantir esse acesso à energia é olhar para a América Latina, Brasil em particular, e África. O que a Alemanha quer qual a palavra de moda da relação Alemanha-Brasil? Hidrogênio verde. Também para a África, aliás. O que é hidrogênio verde? Bom, se você tem em vários países africanos, e no Brasil, no nordeste do Brasil, uma enorme capacidade de energia renovável, solar, em particular, mas também eólica, como que você vai exportar energia solar e eólica do nordeste do Brasil para a Alemanha? Como você vai fazer isso? Bom, o truque é a mesma coisa que você faz com gás. O gás, como gás, você não pode exportar, mas você faz um processo, você transforma gás em líquido e depois vai regasificar. No caso das energias renováveis, você vai usar essas energias para produzir hidrogênio, que é uma energia limpa, mas que não existe na natureza, você precisa produzir. E essa produção exige muito energia. Então, você vai produzir hidrogênio, chama verde, porque você pode produzir hidrogênio também com carvão. Né? Aí você troca 6 por meia dúzia. Você pode hidrogênio verde, agora tem um projeto. Algumas pessoas pensam fazer hidrogênio verde com etanol. Isso só seria viável no Brasil. Você pode fazer hidrogênio verde com nuclear. Isso era o projeto da Rússia. A Rússia falou quando os liberais falaram, não, mas terceira partida na Alemanha, o Nord Stream 2 é economicamente inviável porque a gente está diminuindo o uso do gás, tem os outros gasodutos, não faz sentido. Ainda o Gazprom falava para a Alemanha, não, mas não se preocupa, porque se gás não é mais... Se você não precisa mais de gás, a gente vai usar os mesmos gasodutos para transportar hidrogênio, acho que chama hidrogênio rocha, que é hidrogênio feito de energia nuclear. Né? Essa era uma proposta da Rússia. De qualquer forma, a gente, apesar que todos os governadores do Nordeste estão achando que é uma mina de ouro, né? Que agora vai vir o dinheiro da Alemanha, todo mundo tem um projeto, né? Quando o Lula brincou, mas todo mundo fala e não estou vendo nada, ele tem uma certa razão, porque fazer hidrogênio verde, sim, é altamente viável, altamente lucrativo. Só que o que não existe ainda é o transporte por mar, seria por navios, do Brasil até Europa, porque hidrogênio ele é altamente explosivo. Então, ainda precisa achar uma solução tecnológica. A mesma vale para a África. Ou seja, você não vai só para a África para dizer para os países, investe de novo em carvão, petróleo e gás. Você vai dizer, não, pode investir em energia solar e eólica, e você vai usar essa energia excedente que você mesmo não usa para fazer, para transformar em hidrogênio verde, e esse hidrogênio verde a gente vai importar. Então, essa é a médio prazo, uma solução
para a energia na Europa, porque existe, de fato, quando tem um dia que tem muito vento, lembra aquela brincadeira que todo mundo tirou o sarro da Dilma, que ela falou o problema do vento que pode estocar? Pois na verdade, eu nem entendi porque as pessoas tiram tanto sarro, porque é uma verdade, que a solução está no hidrogênio verde, na capacidade de você estocar essas energias. Então, a Europa está apostando muito, isso atinge o Brasil, atinge Namíbia, África do Sul, enfim. Então, a Alemanha está em negociação com esse país, Angola, Namíbia, África do Sul, Senegal, Níger, ou seja, a Europa toda, não só a Alemanha, está redescobrindo a África como uma fonte, só que você tem uma competição internacional, porque a China também depende da importação. Tem 2 grandes economias. Estados Unidos não, mas os outros 2, China e Europa, dependem da importação da energia. Então, isso é um fato. China voltando a crescer, você tem aí, de novo, essa questão do preço da energia. Essa não é a disponibilidade de energia. A energia não falta, mas a questão é do preço da energia. A Europa pode pagar, mas aí tem um preço alto, inflação, tem problema, conflitos distributivos. Outros países não podem pagar e esses sim sofrem com o preço da energia alto. Então, com isso eu termino, esperando que em breve a gente pode anunciar algum tipo de cessar-fogo, algum tipo de acordo, e aí a coisa, pelo menos, em partes, acalma, mas, eu repito, como comecei a falar, o problema existiu antes e vai continuar depois, porque tem a ver com o fato que a transição energética demora mais do que as pessoas imaginam, e que há muita incerteza que faz que não há os devidos investimentos em energia fóssil, que infelizmente ainda precisa nessa fase de transição, por paradoxal que soa, e você tem todo o problema de energia renováveis ligados a todos os materiais, como lítio, cobalto, etc., as matérias-primas, que estão no terceiro mundo, e que estão sendo disputados, e que onde há também aí a cadeia produtiva, é muito bonita, mas quando você olha como é a produção, o impacto sobre o ambiente, sobre o trabalho, nesses países que produzem. Então, ou seja, essa história, a gente talvez é obrigado de conversar mais sobre isso agora por causa da guerra da Ucrânia, isso é uma questão positiva, mas o problema existiu antes e vai existir depois. É isso, gente. Abraço. Também, uma tremenda de uma aula, realmente eu fiquei aqui toda compenetrada, né? Assim, prestando atenção em absolutamente tudo, você toca em muitos pontos importantes aqui, né? Giorgio, mais uma vez, muito agradecida pela sua colaboração valiosíssima, espero que você volte aqui para falar com a gente muitas outras vezes, e eu agradeço também a todos vocês que nos acompanham aqui, nos acompanharam nesses 2 vídeos. Toda quinta-feira nós estamos aqui no canal, então agradecimentos mil. Eu espero que vocês tenham gostado do novo vídeo. Deixe um like para a gente, compartilhe o vídeo e continue com a gente aqui. Até mais, então, para todo mundo. Ok, obrigado.